Fala, meus amigos do canal Séries em Série, eu sou o Vinícius Saboia e hoje, mais uma vez, nós vamos teorizar WandaVision. Saiu o quarto episódio de WandaVision e já vou avisar para vocês, ainda sem ação. Mas algumas grandes revelações começaram a acontecer nesse quarto episódio. Depois da vinheta, a gente vai falar um pouquinho mais. Solta a vinheta aí. Estamos começando então mais um vídeo teorizando WandaVision. Então já deixa logo o seu like aqui que a gente trouxe muita informação bacana para esse vídeo. Pesquisamos bastante coisa para trazer a melhor informação para vocês e o mais rápido possível. Aproveita, se inscreve aqui no canal, muita informação bacana aqui pra você que a gente tem trazido toda semana 3 vídeos tops. Se você é um cara que gosta de séries e filmes, não pode ficar de fora aqui do canal Séries em Série. Então já vem, se inscreve logo, chama logo um amigo pra se inscrever aqui, pra gente chegar logo nos 1000 inscritos e trazer muita informação cada vez mais bacana pra vocês. Como a gente vai falar de teorias de WandaVision, já deixo informação para vocês que este é um vídeo que contém spoilers. Então, se você é um cara que não gosta de spoiler, pausa, vai assistir o quarto episódio, depois vem aqui para a gente trocar bastante informação. Vamos lá? Falar um pouquinho de WandaVision? De imediato, a gente já traz algumas informações do porquê que a Disney liberou os 3 primeiros episódios para os jornalistas, para um povo crítico que já fala muito sobre Marvel, liberou para essa galera antes. Por quê? Exatamente porque queria polemizar. Toda a ideia da Disney foi trazer os primeiros capítulos, que são nada mais, nada menos do que episódios contando uma história sitcom, algo que as pessoas começaram a imaginar, ué, isso não tem nada a ver com WandaVision, por que trouxeram isso? Mas tudo com alguns detalhes específicos que as pessoas começaram a tentar pescar o que estava acontecendo. E aí que surgiram as teorias, aí que surgiram todas as conversas, todas as críticas, e tudo que a Disney queria era fazer com que WandaVision estivesse com um hype alto. E conseguiram, né, gente? Então, tudo foi pensado. O quarto episódio que lançou agora é o momento em que começam a ter algumas revelações do porquê desses 3 primeiros episódios que foram lentos, com uma pegada sitcom, por que passou de 50, 60 e 70, por que algumas coisas específicas ali, falando da SWORD, falando um pouquinho da Hydra, algumas coisas que foram aparecendo assim jogadas, algumas coisas que sumiam da cabeça da Wanda e dos personagens, tudo isso começa a ser revelado agora. Ainda com pouca ação, mas já começaram a linkar um pouco o paralelo das histórias. A gente vai falar um pouquinho mais pra frente. O quarto episódio começa do lado de fora da realidade criada, até por conta da forma como termina o terceiro episódio, com a Geraldine sendo expulsa dessa realidade criada e caindo no nosso mundo real. Então começa desse lado de fora, mas começa de um jeito um pouco sinistro, que é a aparição de Mônica Rambeau, que é nada mais, nada menos do que a Geraldine, e ela começa acordando dentro de um hospital com algumas cenas um pouco sinistras acontecendo, as pessoas começando a se materializar do lado dela de uma forma em que você começa a pensar, o que será que a Mônica também está do lado de fora? Será que do lado de fora é o universo criado? Ou dentro que é o universo? Você começa a criar algumas expectativas do que vai acontecer. Mas nada mais, nada menos para chamar a Mônica em direção à SWORD. Então tudo isso acontece para que a Mônica comece a ser direcionada para a SWORD. Então ela acorda ali no hospital, algumas pessoas se materializando, ela começa a procurar pela mãe, descobre que a mãe faleceu há 3 anos atrás. A mãe, para quem não sabe, Maria Rambeau, que também participou de vários filmes falando ali da série Marvel, das histórias Marvel. Então ela é bem presente. E a Mônica, para quem não sabe, era aquela garotinha que se transforma depois na primeira Capitã Marvel. Em alguns universos paralelos aí tem bastante história falando da Mônica. E a Mônica, ela meio que é uma estudiosa sobre os super-heróis. E por conta disso,
todo esse enredo de início coloca a Mônica em direção a SWORD, que foi nada mais, nada menos, também criado por Maria Rambeau, que foi uma das criadoras da SWORD. Então, quando Mônica chega na SWORD, ela é designada para investigar o desaparecimento de toda uma cidade. E é exatamente nesse momento em que ela chega de frente para a cidade, uma cidade que todo mundo fala, essa cidade não existe, que é exatamente Westview, que é onde estão presos a realidade alternativa ali, e ela chega e por algum motivo ela pega o drone e tenta passar o drone para dentro da cidade quando ela percebe que o drone ultrapassa uma barreira. Ela descobre essa barreira entre os campos e ela ali é sugada para dentro da cidade quando ela se transforma em Geraldine. Então, Geraldine nada mais é do que a Mônica Rambeau. E com o sumiço da Mônica para dentro dessa realidade, ou seja, do lado de fora as pessoas estão enxergando somente ela ultrapassando a barreira, com esse desaparecimento é aí que a SWORD vai em peso para tentar investigar o que acontece. Então, quando a Mônica ou a Geraldine é expulsa da realidade paralela, que ela vai cair ali, que ela cai exatamente numa base da SWORD, que helicópteros estão rodando ela ali, é exatamente para mostrar, para elucidar que toda a SWORD está em volta, está em torno dessa realidade para tentar descobrir o que está acontecendo e tentando descobrir o que aconteceu com a Geraldine. E é aí que várias revelações começam a aparecer. Bom, e aí de cara, algumas coisas começam a ficar muito claras na nossa mente do porquê que aconteceu. Primeiro, o helicóptero que apareceu lá no jardim da Wanda era nada mais, nada menos do que o drone que a Mônica tenta passar e ele acaba caindo dentro dessa realidade. E sempre que qualquer pessoa, qualquer objeto passa pela barreira, ele meio que se transporta, ele se teletransporta, se transforma em algum objeto que seja lá da década de 50. Até porque não faria sentido um drone aparecer do nada lá na década de 50, já que toda a realidade foi ocasionada para mostrar que é a década de 50, 60, 70. Tudo isso, quando o drone ultrapassa, ele se transforma num helicópterozinho de brinquedo. O mesmo acontece com o cara que sai de dentro do bueiro ali vestido com roupa de apicultor. Até as abelhas em volta dele saem dali, mesmo ele olhando com uma cara de desconfiado para a Wanda olhando com cara de desconfiada para ele. Na verdade, ela olha com uma cara de poucos amigos para ele. E aí algumas coisas começam a fazer sentido. Esse cara que aparece do bueiro é exatamente uma pessoa que tenta, pelo bueiro, transpassar por essa barreira para ver o que está acontecendo dentro da cidade. Só que a barreira também passa por dentro do bueiro. E quando ele passa com toda aquela roupa de astronauta, aquela roupa que não deixa entrar nenhuma radiação, aquelas roupas que todo mundo vem com máscaras e tudo, quando ele passa, essa roupa se transforma uma roupa de apicultor, porque era algo que era plausível de ter lá nas décadas de 50, 60 e 70. E aí ele só sai com a informação da SWORD ali atrás, que isso não tem como tirar. Mas é também mais uma revelação do que aconteceu, do porquê disso ter acontecido. E aí outro ponto que também se revela dentro dessa história é no momento em que o rádio, em que a Wanda está ali na década de 60, dentro de uma apresentação ali da cidadezinha de Westview ali, e ali o rádio meio que começa a ter algumas... tenta fazer uma interação com ela. Isso nada mais é do que uma tentativa da cientista do lado de fora que está tentando estudar aquilo tudo, de tentar entrar em contato com a Wanda, porque ela começa a ver a Wanda dentro de um televisor da década de 50. A partir desse momento ela fala, vamos ver se essas realidades estão realmente em paralelo. Tenta fazer o contato via rádio, se tudo der certo vai fazer o contato. Só que aí a Wanda não dá sequência nessa conversa. E aí a gente vai entender um pouquinho mais para frente. Na verdade, isso fica muito claro no final do capítulo. E é exatamente que quando a Doutora Lewis, que é a astrofísica, que também já apareceu em alguns outros filmes da Marvel, ela é bem conhecida, quando ela descobre realmente o que está acontecendo ali,
ela começa a tentar fazer vários contatos, não somente ali do rádio, mas tentar chegar quem são as pessoas que estão dentro da cidade, que foram dadas como desaparecidas, mas que estão ali dentro. Ela começa a acompanhar como se fosse realmente acompanhando um programa de sitcom. Toda a história começa a ligar os pontos soltos do primeiro, segundo e do terceiro episódio neste quarto episódio. Ainda não teve a ação tiro, porrada e bomba que a gente estava esperando muito, não aconteceu. Mas começou a fazer sentido uma história que é uma história que está se desenrolando de forma bem bacana. Só falta toda aquela ação Marvel que a gente espera. Um ponto bem importante que a gente precisa ter prestado atenção e que com certeza foi o ponto que a doutora Lewis realmente prestou muita atenção lá, a astrofísica, é num determinado momento em que a conversa está acontecendo ali no programa, já na década de 70, minutos antes da Geraldine ser expulsa, naquela conversa uma cena é cortada. E por que isso acontece? Por que algumas cenas são cortadas? Por que algumas cenas são refeitas? Ela começa a perceber isso e ela começa a tentar entender o que acontece. E aí o episódio volta para dentro da realidade do sitcom, aonde mostra o momento exato em que a Wanda está conversando com a Geraldine e ela fala que você não é daqui, tem alguma coisa de errado, e elas meio que se estranham ali no olhar, da onde você veio com essa casa. Ou seja, a Wanda meio que percebe que a Geraldine não fazia parte da vizinhança antes, que foi algo que foi acrescentado dentro daquela realidade. E a Wanda simplesmente expulsa a Geraldine da realidade virtual lá, dessa realidade criada. E Geraldine vai cair no mundo normal e quando ela sai, a primeira coisa que ela revela é: a Wanda é a responsável por toda essa realidade criada. E é nesse ponto que WandaVision aguça demais a nossa curiosidade. Porque, apesar de ainda não ter tido nenhuma ação, já se foram 4 episódios, a gente já está passando da metade da temporada. Apesar de tudo isso, o episódio termina com essa revelação. E aí, o que será que vai acontecer para os próximos episódios? Todo esse mistério, toda essa curiosidade que fica na nossa cabeça é que faz com que a gente queira que chegue logo o episódio da próxima sexta-feira para a gente saber o que vai acontecer. Não porque teve ação. Pode ser que não seja o estilo Marvel de ser, mas que toda aquela curiosidade em relação à história, à série, vai começar a fazer sentido a partir de agora, porque a gente vai querer saber o que vai acontecer. Não é o estilo Marvel, mas a gente não pode negar que é uma história muito bem bolada, muito bem encaixada. A gente só espera que toda uma ação comece a partir de agora. Um dos pontos muito importantes que a gente precisa deixar guardado na nossa cabeça, porque em alguns momentos parecem ser pontas soltas, mas que na verdade em algum momento isso vai se juntar, vai ser revelado mais pra frente o que está acontecendo, são os momentos de lucidez que a Wanda tem. Sim, é ela que cria toda essa realidade, mas a todo momento ela se percebe como fazendo parte dessa realidade, como se ela não se lembrasse do que está acontecendo aqui fora. E num desses determinados momentos, é ela que meio que percebe algumas coisas que são da realidade em que ela está tentando esconder. E um ponto muito importante que ela passa a perceber nesse episódio, com data desse episódio, não é nada referente ao que aconteceu anteriormente, é o momento em que ela conversa com Visão e ela vê o ferimento grave que aconteceu na cabeça dele, com aquele olho dele meio que morto, né? Meio que sumido ali, sem alma, e ela meio que percebe que alguma coisa está acontecendo em relação à morte do Visão. Então, isso vai ser algo que vai ser costurado e vai aparecer um pouco mais para frente. E já que a gente está aqui para teorizar, vamos começar a especular o que vai acontecer a partir dos próximos capítulos. Bom, a gente viu através do trailer que algumas ações vão acontecer. Wanda e Visão terão momentos de ação. Terão momentos que podem não ser tiro, porrada e bomba, mas serão momentos em que eles vão ter que usar os poderes, vão ter que ter uma ação específica do que vai acontecer.
Não pode ser que não tenha um vilão específico, mas eu já sei aonde de repente eles querem chegar. Essa vai ser a minha teoria. Na minha opinião, a minha teoria vai dizer que do lado de fora, todo mundo ali da SWORD que está empenhado em descobrir as coisas que estão acontecendo, na verdade os motivos que levaram a essa realidade ser criada, vão tentar desfazer essa realidade montada, feita pela Wanda. E quanto do lado de dentro, a Wanda vai tentar segurar ao máximo que as pessoas do lado de fora destruam essa realidade e que as pessoas do lado de dentro percebam que existe essa realidade criada. Enquanto isso, também as pessoas do lado de dentro, a gente está falando do Visão e dos vizinhos, eles vão tentar entender o que está passando. Eles, em alguns momentos de lucidez em que eles também têm, opa, por que isso aconteceu? Olha, isso aqui está meio estranho. Nesses momentos, eles vão tentar desvendar qual é o mistério que está causando na cabeça deles e que eles ainda não sabem por conta da memória que eles não têm ali de dentro. Então, eles vão começar do lado de dentro, tentar descobrir o que está acontecendo, enquanto do lado de fora eles vão tentar ajudar a desfazer, enquanto a Wanda tenta manter. Olha a ação aparecendo aí em algum momento. Eu acho que o desenrolar da série vai ser daqui até o final dessa forma. E nada me esconde que em algum momento algum vilão também vai perceber isso e também pode adentrar essa história. Quem sabe alguém da Hydra aí tentando entrar e desfazer tudo que acontece. Bom, de imediato o que a gente pode falar para vocês é que ainda tem muito assunto para ser desenrolado para WandaVision. Até porque, agora que algumas revelações dos 3 primeiros capítulos devagares que aconteceu vão começar a surgir. Se vai ter tiro, porrada e bomba, é o que a gente espera, é o modelo Marvel. Mas pode ser que algum novo modelo da Marvel esteja sendo criado aí. A história, em alguns momentos, até que é bem legalzinha, mas a gente espera a todo momento que seja Marvel, que seja Wanda, que seja Visão, mas que a gente espera que daqui para frente essas pontas soltas vão começar a ser desenroladas aí e a gente vai ter muita revelação daqui para frente? Sim, é tudo que a gente espera. E você? O que você achou desse episódio 4? Conta aqui pra gente. Você também acha que começou a desenrolar a partir de agora? A gente acha que começou a ficar bem bacana a partir de agora. Então escreve aqui nos comentários tudo que você tá de expectativa, tudo que você achou. E vamos trocar, vamos trazer bastante informação. Comenta aí o que você tá achando. Não se esquece de deixar o seu like aqui no nosso vídeo e se inscreve aqui no Séries em Série. Toda semana muito vídeo bacana aqui para você. Um deles pode ser esse aqui. Tem vídeos falando mais aí de WandaVision. A gente se encontra no próximo vídeo. Um grande beijo. Fui!